Olá, nós vamos falar sobre o patrimônio histórico e artístico de Uberaba. Recentemente, essa área passou por modificação por uma legislação e novos conselheiros também tomaram posse por um período de 2 anos. Hoje eu estou aqui com a Aline Lima, que é presidente do CONFAL, Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba. Ela vai falar para a gente qual o objetivo desse conselho, quais essas modificações, essas alterações que virão em benefício da cidade e também explicar para a gente um pouco mais o que nós temos de patrimônio histórico e artístico aqui. Seja muito bem-vinda, viu, Aline? Obrigada. Já começa falando para a gente, CONFAL, qual que é o objetivo, qual que é a função do CONFAL na cidade? O Conselho do Patrimônio Histórico ele foi criado a partir de um levantamento que o IEFA fez no município na década de 80. Esse levantamento ele foi feito em inúmeras cidades do estado de Minas Gerais e os servidores do IEFA foram até os municípios para fazer um levantamento sobre as edificações que eles entendiam que havia relevância, tanto histórica quanto arquitetônica. A partir desse primeiro levantamento, os municípios criaram os Conselhos Municipais do Patrimônio Histórico, que são responsáveis por se manifestar e por proteger tudo isso que inicialmente havia sido tutelado pelo IEFA. A partir desse primeiro levantamento, a composição do Conselho foi responsável também por indicar outros bens que, no entendimento do município, através dos representantes pelo Conselho, seriam passíveis de alguma proteção histórica. Por exemplo, quais são esses outros bens? A gente imagina a arquitetura, mas tem outro tipo de patrimônio? Não é só arquitetura, patrimônio histórico pode ser também o paisagismo de alguma edificação, pode ser um núcleo, às vezes não só uma edificação específica, mas um núcleo, às vezes é uma construção e o entorno, às vezes a gente está falando de uma memória que foi em virtude de uma celebração que acontecia no local. Patrimônio histórico também pode ser um evento, como a feira da Badia em Uberaba, né? A feira recentemente foi indicada para ser protegida. Às vezes o modo de fazer, as culturas, né? Celebrações, datas importantes para o município, tudo que tem representatividade para o coletivo que entenda que deve ser preservado, que tem que ficar para a posteridade. Aline, você entrou como presidente do CONFAL no momento de crise desse setor, com a sociedade. O que estava acontecendo com o CONFAL, que foi feito todo esse estudo, toda essa análise para ter modificações? Eu recebi o convite da prefeita num momento de bastante atribulação mesmo. Ela me procurou e me disse que precisava de uma pessoa que tivesse conhecimento tanto na área de arquitetura quanto na área de direito, tendo em vista que eu sou formada nas duas áreas, sou advogada e sou também arquiteta. E ela precisava de alguém que conseguisse fazer uma mediação, que conseguisse falar de forma clara e transparente com os proprietários e com a comunidade que estava se sentindo de alguma forma prejudicada, né, pela forma como esses bens estavam sendo tutelados. Então ela me fez esse convite, não que houvesse qualquer incorreção por parte do presidente anterior, mas acaba que, em virtude dos problemas que vinham se arrastando há tantos anos, gerou um desgaste muito grande, né, para as partes e a comunicação já não estava sendo tão clara. Então, quando ela percebeu que não havia mais avanço, que a comunicação não estava avançando, que as tratativas não estavam avançando de forma positiva, ela entendeu por bem fazer essa substituição, até para prezar pelo presidente anterior e para trazer uma resposta, né, tanto para o município quanto para o próprio conselho. Quais os problemas que estavam se arrastando? A questão da forma como foram feitos esses levantamentos na década de 80, ela gerou uma insegurança. Levantamento dos bens a serem tombados, inventariados? Isso. Esses bens que o IEFA levantou lá na década de 80, que ele relacionou como relevantes historicamente, eles foram feitos de uma forma muito primitiva. Foi o começo, né? Foi o começo no Estado, então estava todo mundo aprendendo junto. E desde então, o Instituto não trouxe uma diretriz diferente para os municípios. Então, todos os municípios de Minas, eu sempre falo isso, nós estamos em parceria com o IEFA está trabalhando junto com a gente, todos os municípios de Minas passam por esse mesmo problema, que são a forma como esses inventariamentos são realizados. Juridicamente, eles podem ser frágeis, tendo em vista que não há a obrigatoriedade de notificar o proprietário,
Basta o município e o conselho entenderem que esse bem é passível de ser preservado para que ele seja relacionado e já haja uma tutela sobre ele. Então, considerando a questão da legislação, né, que a gente tem o contraditório e a ampla defesa, para que a gente possa impor a tutela, né, restrições sobre um bem de particular com segurança jurídica, é preciso que haja o devido processo legal, que é a notificação, o direito de resposta, né, para que a gente possa reunir. E esse procedimento físico, né, jurídico do inventariamento, ele não era feito, ele não tinha sido procedimentado, não só aqui no município, no estado todo. E o IEFA fez um termo de cooperação técnica com o município no ano passado, para que, diante desse problema, né, que fomos a primeira cidade a manifestar que a gente tinha um problema latente, que era a manifestação dos proprietários que estavam se sentindo prejudicados, que estavam buscando uma solução. Então, nós precisávamos desse suporte do Estado, do Instituto do Estado, que é o IEFA, para que a gente conduzisse esse ajuste da lei, que era uma lei de 2008 e realmente precisava ser revista de forma segura para o município e também para atender os proprietários. Então, nós estamos elaborando novos instrumentos de inventariamento, né? Nós fizemos a atualização da legislação, trazendo certos procedimentos que não tinham antes. E isso está sendo muito positivo, não só em relação ao problema que o Uberaba vem enfrentando, né, com esses proprietários que estavam se sentindo desvalorizados, mas porque nós estamos virando um piloto para o IEFA, para que essa prática ela seja replicada nos demais municípios. Então, a gente tem uma responsabilidade, enquanto conselheiros, muito grande, que é conduzir esse trabalho de forma que seja exemplar, para que os outros municípios possam replicar. E aí, falando nessa responsabilidade e desafios, desde 1980 é a primeira vez que o CONFAL tem uma presidente mulher. Como que você vê, o que significa para você ser essa pioneira? É algo que, de certa forma, é como se eu ainda não tivesse assimilado a grandiosidade disso, né? Porque quando a prefeita me fez o convite, de pronto, a primeira coisa que eu pensei é eu preciso ajudá-la a resolver esse problema. Como arquiteta, isso é algo que me afeta diretamente, como advogada também, de pensar nos problemas jurídicos que isso poderia causar, né? Se isso fosse arrastando há mais tempo, porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de memórias. A maioria desses imóveis são imóveis que são fruto de herança, né? Então, muitos passaram a infância nesses imóveis, né? Tiveram avós, bisavós nesses imóveis. Então, a gente está falando da memória de pessoas. A gente fala de uma memória coletiva, mas a gente também tem a memória das famílias. Então, é preciso ter muita cautela. Então, eu pensei muito nisso. Então, imediatamente, o meu primeiro pensamento foi, eu preciso ajudá-la e ajudar todas essas pessoas a entrar num consenso. E depois de estar no conselho, de rever os documentos, meio que a ficha caiu. Falei, nossa, além de estar participando da primeira revisão da legislação, né, de estar participando desse projeto que é o piloto para o Instituto, eu sou a primeira mulher. É realmente um pioneirismo, assim como nós temos a primeira prefeita, o primeiro escalão está recheado de mulheres, né? É muito pioneirismo mesmo, assim, eu espero que seja a primeira de inúmeras, né? Porque a gente tem uma habilidade muito interessante que é de gerir conflitos e de estar em inúmeros lugares, né? O nosso pensamento é onipresente, então a gente consegue, talvez pela maternidade, não sei, faz isso com a gente já tem no nosso DNA essa questão de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu consegui perceber que pelo retorno que eu tenho tido das pessoas, que consegui trazer agilidade para inúmeros procedimentos, agilidade de resposta. Eu acredito que seja... Pacificação. Eu acredito que seja graças ao fato de ser mulher, né? A gente tem que ter muito orgulho de sermos mulheres, né? Desse poder feminino que nós temos. E eu espero que cada vez mais as mulheres participem, espero que a presidência do CONFAL seja ocupada em outras gestões por mulheres, que nós estamos ganhando cada vez mais espaço, né, que é merecido, que é devido. Então, é algo que vai me marcar para sempre. O Conselho tem várias mulheres, teve uma mudança também, né? Era um número menor, agora são quantos conselheiros? Antes nós tínhamos 12 conselheiros e agora nós passamos para 16. Houve uma alteração em relação à inserção dos proprietários de imóveis inventariados, né? Agora nós temos a representação dos proprietários, porque a gente está falando de representação, considerando que nós temos 160 imóveis que são inventariados e tombados, né? A maioria dos tombados são imóveis públicos. E isso afeta o entorno também do imóvel? Afetava antes, hoje ainda afeta, mas de uma forma menos restrita, né? Então,
a gente trouxe essa participação, abriu a participação para esses proprietários que pediram para nós o direito de voz, o direito de fala, o direito de voto. Isso veio na legislação, na legislação atual. Que mudou, foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, acompanhada pela prefeita Elisa. Isso, teve a participação também ativa dos proprietários, dos representantes, dos procuradores, né? Os proprietários estavam presentes nas reuniões, nós tivemos audiência pública, tivemos reuniões tratativas sobre a legislação, tivemos em 3 ocasiões aqui na Câmara, né, para submeter a votação, então foi um trabalho que foi feito a muitas mãos. E a novidade é essa, né? É a inserção dos representantes dos proprietários no Conselho e também uma cadeira para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, tendo em vista que a contribuição é muito grande, né? Quanto mais cabeças, a gente fala assim, né? Quanto mais cabeças pensando ao mesmo tempo, maior chance da gente ter um resultado mais rico, mais seguro e mais abrangente. E eu fico honrada de estar no conselho indicado aqui pelo presidente da Câmara, o vereador Fernando Mendes, para a gente poder contribuir e fazer esse diálogo também, agilizar, como é uma das suas propostas, né? Aline, e o conselho também tem representatividade da parte científica, da parte de ensino, de pesquisa? Exatamente. O conselho tem 4 cadeiras para a sociedade civil, que são entidades da sociedade civil, né, que se inscreveram, que têm interesse, porque a gente, quando fala de patrimônio histórico, a gente fala do município como um todo. Então, a gente tem no centro da cidade, a gente tem um núcleo, né, de imóveis que são inventariados e tombados. Então, isso afeta diretamente, né, a questão logística da cidade, tanto trânsito quanto comércio, né? O comércio da cidade, ele é diretamente afetado, positivo ou negativamente, pelas restrições impostas relacionadas ao patrimônio cultural. Então, nós temos representantes da sociedade civil, CDL, SU, FIENG, né? Temos também entidades técnico-científicas, que são os conselhos de classe de arquitetura, engenharia, temos curso superior, temos instituições de ensino, então temos o FTM, temos o UNIUB com a gente, né? Então, o corpo é muito rico, temos uma gama de arquitetos que estão representando o poder público municipal, né? Nós temos 5 ou 6 arquitetos, não só do município, mas que vieram também da UNIUB, do CREA, do CAL. Então, hoje a gente tem um corpo de arquitetos bastante robusto, bastante competente, bastante capaz, e eu entendo que isso traz uma riqueza na análise dessas demandas ainda maior, né? Porque ter um profissional que tem o olhar voltado para a arquitetura, quando a gente está falando de imóvel, né? A gente, óbvio que é multidisciplinar, né? A gente precisa fazer uma análise muito ampla, como eu te falei, como a gente está falando de sentimento, a gente está falando de memória, nós não estamos falando somente de arquitetura, mas principalmente nesse aspecto de arquitetura, né? Então, a relevância de um imóvel, além da relevância histórica, ela é analisada pelos requisitos, pelas características, né? Pela época em que ela foi construída. Então, ter esse suporte, ter meus colegas de profissão, né? Não só advogados, como temos no conselho já, mas ter colegas de profissão, arquitetos, enriquece muito o debate. O debate muito polêmico também é o centro da cidade, né, Aline? E o que você já está estruturando nesse sentido para levar para as reuniões do Conselho? Vai ter alguma mudança? Quais são as possibilidades, imediatas ou não? Tem um projeto em andamento, né, no município, que é o Vivo Centro, Cidade Presente, que está sendo acompanhado aí pela Secretaria de Planejamento, que foi um edital que a Prefeitura participou, e dentre mais de 70 cidades, quiçá, eu acho que eu estou dizendo até um número pequeno, Uberaba foi selecionada, uma das 6 selecionadas, então direcionado exatamente para o centro da cidade. Tem esse projeto caminhando, né, em paralelo com as ações do Confal. Mas uma das nossas primeiras metas é a revisão de todos esses inventariamentos que foram feitos desde a década de 80 até agora. Então, com a possibilidade de ter alguma modificação? Sim. Essas revisões, elas têm que ser feitas tendo em vista que muitos imóveis foram descaracterizados, outros vieram à ruína com o passar do tempo, né? Outros, talvez por desconhecimento na época, né? Nos idos de 1980, tiveram modificações que descaracterizaram eles daquilo que o IEFA considerou relevante. Então, é preciso fazer essa reavaliação, e essa reavaliação ela nunca foi feita, então a gente tem pioneirismo também nisso, né? Essa reanálise de pegar
todo o nosso repertório, tudo que nós temos de documento, rever esses imóveis, visitar um a um, fazer levantamento fotográfico, ter laudo do historiador, ter laudo, né, da Fundação Cultural e depois serem submetidos ao Conselho, que deverá se manifestar sobre a manutenção desses bens, né, da tutela sobre esses bens ou da liberação deles, né. De toda forma, isso pode culminar num registro documental, né, que faz parte de pesquisa também histórica e que pode acontecer também, Aline, essa é uma pergunta. Algum imóvel aí ser considerado inventariado, mas que ele não preenche os requisitos, na verdade ele não tem valor histórico? Sim, não só talvez por ter sido descaracterizado, mas talvez por não conversar com a memória coletiva, né? Então, isso é algo que tem que ser muito bem analisado, porque a tutela imposta pelo patrimônio histórico, ela não pode ser algo que restringe o direito, né, do proprietário particular em detrimento de uma memória coletiva, se essa memória não existe, né? Então, o maior objetivo da proteção do patrimônio histórico a nível nacional é proteger a memória coletiva. Se não há memória coletiva, não faz sentido, né, manter a tutela sobre esse bem. Isso não significa que ele não mereça registro, que a gente não possa fazer um registro fotográfico, um registro documental, que todos esses documentos vão ficar na Fundação Cultural e também no Arquivo Público para consulta futura. Mas pode ser que a gente encontre imóveis que não cumpram os requisitos. Quais são os requisitos? Relevância histórica, né? Que também não estavam muito bem estabelecidos no passado, né? Não Como estavam. você falou, foi o início de tudo. E o proprietário, ele tem que estar de acordo ou o município já pode determinar que aquele bem, aquele imóvel, ele é inventariado? Onde entra o proprietário aí? Inicialmente, como eu comentei no começo da entrevista, não havia uma legislação, na verdade ainda não há a nível estadual, uma obrigatoriedade de notificação do proprietário. Considerando que a minha análise ela ultrapassa a questão arquitetônica, a primeira coisa que me preocupou foi a notificação, que foi algo que eles sempre bateram, né? Nós nunca fomos notificados. Então, isso foi algo que me preocupou do ponto de vista da validade jurídica desse inventariamento. Então, via de regra, não há necessidade de notificá-lo. Contudo, o nosso pioneirismo em Uberaba consiste, inclusive, nisso, né? Nós não podemos restringir o direito de ninguém sem que essa pessoa saiba, né? Então, é necessário, a legislação nova ela traz a necessidade da notificação do proprietário. Óbvio que a legislação, a Constituição Federal e a legislação de regência, que fala tanto do patrimônio quanto do devido processo legal, considera se um imóvel tiver relevância suficiente para ser tombado, né, e houver uma tentativa do proprietário de se desvincular e não quiser receber a notificação, existem meios jurídicos para que haja validade nessa tutela que vier a ser imposta diante de um imóvel. Mas a gente está falando de um caso muito extremo, né? Não que ele precise concordar ou não, mas ele tem o direito de saber e com base nesse procedimento, se ele sentir que o seu direito está violado, ele pode obter cópia de todos esses documentos desse processo administrativo e ingressar judicialmente, né? Porque agora a questão do inventariamento ela vai ter uma história documental também, né? Então, a segurança consiste nisso, né? De nós como servidores e como conselheiros termos a segurança de que nós estamos fazendo algo de acordo com a legislação, que nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade e o proprietário também de ter como questionar isso judicialmente, caso ele se sinta prejudicado de alguma forma. A pauta da primeira reunião, qual que é? Pode adiantar para a gente aqui, para todo mundo? Nós teremos já alguns procedimentos de revisão de inventariamento, né? Alguns processos físicos já estão a ponto de deliberação no Conselho, então a gente já vai trazer novidade aí em relação à manutenção ou à descaracterização de alguns imóveis como bens inventariados pelo município. Nós traremos também a questão da análise de pedido de isenção, porque existem proprietários que se sentem prejudicados, mas a gente também tem o outro lado. Existem proprietários que não discordam da tutela que foi imposta sobre os bens. Isso não significa que eles não serão revistos, eles serão revistos da mesma forma. Mas alguns proprietários concordam, não se opõem a essa tutela e eles têm direito de ter isenção do IPTU. Isenção de IPTU e 50% de desconto na tarifa de água.
Então, esses pedidos eles são formulados anualmente, né? Então, considerando que a gente está no início do exercício, nós já estamos em março, a gente tem vários pedidos que estão aguardando deliberação do Conselho, então na próxima reunião nós já vamos analisar todos e liberar para a Secretaria de Fazenda. Aline, Uberaba pode ser considerada uma cidade histórica ou não? Com certeza, principalmente agora que o holofote está em cima da cidade, em virtude da chancela do Geoparque, né? Então, nós temos que ter muita responsabilidade quando a gente fala de gestão do patrimônio histórico, porque a chancela da Unesco, que Uberaba está recebendo, né, em virtude do Geoparque, ela traz ainda mais atenção para a cidade, porque a gente tem, o Geoparque ele é composto não só por onde os fósseis estão, mas pelo entorno, por todas as rochas, né, por tudo que foi extraído do solo da cidade para as construções mais antigas. Então, Uberaba respira a história. Nós não estamos falando de querendo comparar Uberaba com cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, não é isso. Mas dada a nossa especificidade, Uberaba é uma cidade histórica sim, e nós precisamos respeitar isso, né? E como o presidente da Fundação sempre menciona, a questão é ter responsabilidade mesmo em relação à análise do que deve ser protegido, ao que devemos impor restrições e também ter a noção de que alguns imóveis não se justificam, em que pese a expressividade que ele tenha tido em algum momento, às vezes atualmente não faz mais sentido. E pode ser considerada uma cidade preservacionista ou não? Eu acho o termo preservacionismo um pouco radical, né? Eu entendo que a cidade ela preserva o que deve ser preservado, né? Tanto que nesse momento houve a revisão dessa legislação, né? Não estou falando do que houve, porque como eu já te disse, esse problema que Uberaba teve em relação à insatisfação desses proprietários, ele é a nível nacional, o Estado enfrenta isso, né? Eu tive uma conversa com uma arquiteta de Ouro Preto e ela me disse a mesma coisa, que lá em Ouro Preto o número de imóveis inventariados e tombados é imenso, inventariados inclusive são muitos e eles também enfrentam esse problema. Então a gente está falando de uma cidade que é inteira protegida e enfrenta esse problema, né? Então eu acho que o termo preservacionismo ele é um pouco radical exatamente por ter essa abertura de diálogo, né? Então não é algo que é imposto você não tem alternativa, né? Nós estamos dizendo e pronto, aceite e é isso, né? Então a partir de toda essa iniciativa desse trabalho que a gente está desenvolvendo, eu entendo que é uma cidade que preserva o que deve ser preservado. O que a gente pode esperar agora desse novo conselho, você como presidente do CONFAL? Eu espero que modernização, né, das práticas, agilidade na análise dos procedimentos, procedimentar, né, o que é o mais importante, eu acho que é criar esse rito, esse roteiro para que qualquer pessoa que queira ter acesso a uma relação de imóveis inventariados, o proprietário ou algum terceiro que queira saber toda a história da edificação, ela tem que estar toda num instrumento. Hoje a gente não tem isso, né? Os documentos ficam soltos, né? Para a gente poder fazer a análise de um imóvel específico, é preciso fazer uma varredura nos arquivos, então fica meio que um trabalho de pegar migalhas e poder juntar para criar uma linha do tempo. Então, a partir de agora, a criação desse procedimento específico para o inventariamento, ela vai trazer muita clareza, né? Eu penso na modernização em relação a isso, né? Colocar toda a história do paço municipal, por exemplo, em um processo específico. Então, qualquer pedido que vier em relação ao paço, desde o começo, desde a aplicação, né, da restrição, né, o reconhecimento como patrimônio, qualquer pedido vai estar todo num procedimento só. Então, trazer isso para o Conselho me deixa muito feliz, porque isso vai facilitar muito o trabalho de quem virá depois de mim. Nossa entrevista é justamente aqui no Paço Municipal Major Eustáquio, citado pela Aline. Nós estamos no Salão Nobre, que é um local também aberto para a visitação e até para reuniões do CONFAL, se você desejar. Agradeço, agendar. Fico muito feliz. Então, nós estamos terminando a entrevista. Eu entrevistei aqui a Aline Lima, que é advogada, arquiteta, funcionária pública e presidente do CONFAL, Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba.
Muito obrigada, viu, Aline, por você estar aqui, trazer tanta informação para a gente ir se situando e a comunidade também se situando melhor sobre a importância do CONFAL e o que é esse conselho, né, para a cidade. E o conselho está de portas abertas para a comunidade, caso as pessoas tenham interesse de participar das reuniões. As reuniões são abertas, elas são públicas e abertas, então basta entrar em contato com a Fundação Cultural que eles passam as agendas para vocês, né? E a transparência, o nosso lema é a transparência, então a comunidade tem acesso livre ao conselho e a gente precisa desmistificar que o conselho atrapalha a vida das pessoas, né? Porque a gente ficou com esse estigma por muitos anos, então o conselho está aqui para colaborar e para ser uma representação da população e não uma pedra no sapato de ninguém. Essa entrevista depois você pode acompanhar também no canal YouTube. E muito obrigada por sua companhia e até breve.